Olá, companheiros da Casa do Caminho. Espero que vocês estejam bem, dentro do nosso cenário atual, mas que estejam bem. Que Jesus ampare a todos nós. Nós vamos, nesse estudo, trazer o Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 4, que fala da pluralidade das existências, das questões 200 a 202, e o assunto é sexo nos espíritos. Nós vamos ler uma página, vamos ler as perguntas, antes vamos fazer uma prece e depois vamos trazer as reflexões propostas pela doutrina espírita. A página, então, é do Espírito Aurélio, do livro Evangelho e Vida, Lar de Teresa, organizado por Brunilde Mendes, do Espírito Santo. E o título da página é Por Respeito à Vida. Ela fala assim: nunca será demasiado lembrar a importância de nosso corpo físico, frágil o bastante para revelar sua dependência às leis que regem a vida, e suficientemente forte para abrigar o espírito imortal, portador de uma bagagem diversificada a se projetar sobre ele, exigindo-lhe correspondência perfeita para a execução de suas determinantes evolutivas. Épocas houve em que macerá-lo constituía dever para a conquista das virtudes. Isolá-lo das necessidades naturais impostas pela natureza era caminho de purificação. O desequilíbrio de ontem se projeta nos dias de hoje, quando o homem tornou-se de senhor do corpo, com direito de lutar por sua sobrevivência, em escravo dele, dominado pela ânsia de usufruir todos os prazeres que seus sentidos despertos lhe oferecem. A doutrina espírita, no entanto, revela a verdadeira função do corpo no contexto evolutivo do homem. Nem a maceração, nem o endeusamento, e sim o uso equilibrado de todas as suas funções, para que o espírito consiga atravessar o mar encapelado da existência física, tomando como barco, devidamente equipado, mas dirigido pela força e discernimento da mente, clarificada, até que alcance o porto, onde deverá ancorar, depois de cumprida a travessia. Mais do que qualquer outra criatura, o espírita conduzirá esse barco com segurança e sabedoria, justamente porque sabe o quanto custa aguardar a ocasião propícia para mantê-lo sob sua direção, o quanto ele representa em conquista para a vida eterna, o que significa tomá-lo sob sua tutela, zelando por ele como inalienável patrimônio que deverá devolver às mãos do Criador, depois de usá-lo dignamente. Olhai o vosso corpo como dádiva sagrada, zelai por ele com carinho e respeito, amai-o sem tomar um Deus diante do qual vos curveis, submissos pelo medo de perdê-lo. Ele deverá ser para vós o servidor constante, do qual não prescindireis em vossa marcha ascensional. Poupai-vos dos vícios que o deterioram, e por meio dele, vosso espírito alcançará, por fim, as oportunidades de crescimento, que não podeis desperdiçar. Seja ele a lanterna que se erga, guardando o óleo precioso da vida física, com a qual acendereis a luz espiritual que brilhará para sempre. O Espírito Aurélio. Graças a Deus. Extremado Jesus querido, Deus nosso Pai de amor e bondade, nós rogamos as bênçãos, a tranquilidade, Senhor, a calma, a fé, a coragem, para todos nós, estudantes espíritas, trabalhadores, frequentadores da Casa do Caminho, a toda a comunidade Casa do Caminho. Pedimos as tuas bênçãos também para a Casa do Caminho e estendemos, Senhor, esse pedido de paz para a humanidade inteira, para a nossa terra inteira. Ser com todos, Senhor, em especial com os doentes que passam por esses dias mais difíceis. Socorre a todos, Senhor. Socorre a todos eles. Sim, que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome de Deus, em nome de toda a espiritualidade amiga, que nós possamos desenvolver o nosso singelo estudo debaixo das tuas vibrações. Graças a Deus. Então, irmãos, nós vamos ler as perguntas, que são 3 pequenas, e depois vamos trazer
as reflexões propostas pelo Livro dos Espíritos e pela bibliografia espírita. A pergunta 200 é assim. Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos têm sexos? E eles responderam: não como entendeis, pois os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. Na pergunta 201, Kardec perguntou: o espírito que animou o corpo de um homem pode, numa nova existência, animá-lo de uma mulher e reciprocamente? Os espíritos disseram sim. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Na pergunta 202, Kardec perguntou: quando se é um espírito errante, prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E os espíritos falaram: isso pouco importa ao espírito, dá-se em função das provas porque haja de passar. E Kardec tem um pequeno comentário que diz assim: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo, como devem progredir em tudo. Cada sexo, assim como cada posição social, oferece-lhes provações e deveres especiais e a oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem apenas saberia o que sabem os homens. Nós vamos indicar para vocês, né? Muitos já devem conhecer, mas nós vamos lembrar a bibliografia. Divaldo, André Trigueiro e outros tantos estudiosos, né, da doutrina espírita. Tem vídeos no YouTube falando sobre sexo, falando sobre orientação sexual e espiritismo, sexo e espiritismo, dando orientações, esclarecendo, contribuindo muito, né, pela paz, pela convivência harmoniosa de todos nós. E a bibliografia, alguma coisa, tem aqui: Vida e Sexo de Emmanuel, Sexo e Destino de André Luiz, se não me engano, está correto, Sexo e Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, Minha Família, O Mundo e Eu, do Espírito Camilo, pelo médium José Raul Teixeira. Há também mais bibliografia. Nós apenas estamos citando essas 4, falando desses vídeos no YouTube que são bastante interessantes e esclarecedores, que estão, né, esses vídeos estão também todos a serviço, como eu falei antes, da paz, da gente combater preconceito, enfim, esclarecer um tema que até muito pouco tempo, né, era tabu, praticamente não se falava sobre sexo, sobre sexualidade e dava campo, né, a muita violência, muita ação violenta para com aqueles quaisquer, né, que não estivessem dentro de um padrão que se estabelece, né, que se pensa estabelecido. Enfim, então nós destacamos a doutrina espírita, que vem em 1857, né, para nós, falando que o espírito é criado simples e ignorante por Deus, né, que não ia beneficiar a nenhum deles, cria todos iguais, com oportunidades iguais de crescimento, de conhecimento, né? Cabe a nós aproveitarmos. O espírito, mesmo enquanto princípio inteligente, ele já fazia nos estágios todos da natureza suas aprendizagens, né? Com reprodução sexuada, e quando chega no reino nominal, ele vai fazendo as suas encarnações e vai fazendo as suas aprendizagens. Ele não tem sexo, ele pode se dizer assexuado, né? Como os irmãos falam. E ele vai nas suas encarnações, ora vestindo uma roupagem masculina, física, né? Uma roupagem física masculina, ora feminina. Vai ficar trocando o tempo todo? O bom senso até diz que não, né? Porque para a gente fixar as aprendizagens, a gente precisa de repetição. Já diz a neurociência. Então, o espírito reencarna, tem muitas vivências, com certeza como homem, muitas vivências como mulher, pode ter vivências de outras orientações sexuais, né? Sempre debaixo, todas essas experiências da lei de progresso, fazendo uso de seu livre arbítrio, para que cada vez faça escolhas melhores, né? Tenha cada vez mais a sua mente aberta e vá aproveitando cada vez mais aquilo que Deus lhe oferece nas reencarnações, nas vidas, né? Nas suas existências sucessivas. Então, o que os espíritos ensinam para nós? Que os espíritos vão reencarnando
Muitas vezes, por exemplo, eles reencarnam como homem durante muito tempo. Quando ele precisa trocar essa polaridade, né? Por que ele precisa trocar? Como Kardec disse, como os espíritos disseram, porque ele tem tudo a aprender. Porque nós fomos criados simples e ignorantes para chegar a uma perfeição relativa, não é? Para chegar a um equilíbrio, a uma completude, a uma harmonia. Então, até que nós cheguemos a esse estágio de evolução, nós vamos ter essas vivências na carne, vestindo essas roupagens variadas. Em função de quê? De aprendizagens que a gente precise fazer, que o espírito imortal precise fazer. Então, ele precisa trocar de polaridade. E se ele ficou há muito tempo numa encarnações como sexo masculino, e ele troca, é possível, é uma possibilidade que ele, ao reencarnar, ele traga, né, traços, permaneçam traços daquela, né, polaridade do masculino, no caso que a gente estava falando, ou se fosse a mulher reencarnando como mulher em muitas vidas, poderia ter posturas masculinas quando ela, reencarnando como mulher, trocava por sexo masculino, podia ainda apresentar uma postura feminina, por conta das experiências atávicas que construiu, né? Das experiências atávicas que ela viveu nas outras vidas. Isso pode acontecer. Assim como eles ensinam pra gente que quando o espírito troca de polaridade, pode haver uma situação de desconforto naquele corpo novo, que muitas vezes o espírito encarnado pode nem reconhecer como seu, porque ele tem uma experiência atávica muito forte de muitas encarnações em outro corpo, né? Pode também acontecer, a doutrina espírita nos ensina, que por excessos, né, abuso do sexo, que na verdade o que importa não é o sexo, mas o uso que se faz dele, dentro das experiências evolutivas, que devem ser construtivas e não nos trazer amarras, né? Pode-se cometer excessos, enquanto homem, enquanto mulher, no abuso da autoridade, no abuso da posição social, no abuso em relação ao seu parceiro, seja lá ele em que papel ele esteja, né? Em que roupagem sexual ele esteja se apresentando, em que orientação sexual, homem, mulher, não importa. O que importa é como ele age em relação ao seu parceiro, em relação a essas experiências que ele está vivendo, né? Então, ele se comete abusos, ele pode precisar reencarnar na roupagem a qual ele submeteu, para que ele aprenda. Castigo de Deus? Não, de jeito nenhum. Educação, né? Educação, reeducação espiritual. Por quê? Porque a nossa aprendizagem, o caminho que a gente faz evolutivo é em relação a uma perfeição relativa, né? A gente pode pensar em Jesus, nos espíritos angelicais, que são amor, que são reflexo do amor. Então, as nossas vivências, quanto mais próximas da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo, mais a gente está usando bem o livre-arbítrio. Então, nós precisamos, né? Definitivamente, nós precisamos do masculino e do feminino. E há uma dualidade em nós, pelo número de vidas masculinas e femininas que cada um de nós provavelmente já viveu. Tem como a gente saber disso? A gente não sabe disso, né? Nós estudamos e vamos, através da revelação dos espíritos, tecendo esses raciocínios, irmãos todos nos ajudando com esses raciocínios, tá? Então, o sexo importa quando o espírito vai reencarnar? Ele vai preferir um homem ou uma mulher? Até pode, mas ele vai ter a conversa com os amigos espirituais que vão orientar em relação às necessidades dele. A gente reencarna para avançar, assimilar, adquirir conhecimento, aprimorar nosso desenvolvimento moral. E Deus não erra. Deus não erra. Então, nós vamos preferir reencarnar naquela posição, naquele papel que for melhor para a nossa aprendizagem. Se a gente estiver dentro de uma escola com 5 salas de aula e o professor explicar direitinho, ó, nessa sala você vai aprender o que precisa, nessa, isso, não. Nós queremos avançar, queremos o melhor para nós e o menor tempo possível, a gente sempre quer, a gente vai escolher o melhor, né? Então, o espírito não tem sexo. Isso é tão importante, gente, a gente aprender. Isso deve ser motivo de muita reflexão, né? Só na organização física, quando a gente reencarna,
a gente tem uma roupagem em um desses papéis, masculino, feminino, orientações sexuais variadas, tá? E fique claro para nós, vamos lembrar, que o pensamento é tudo. Que o perispírito é moldável, né? Alguns espíritos se mostram para nós como homem ou mulher porque se querem fazer reconhecer. Porque essas apresentações biológicas, elas são todas referentes ao espírito encarnado. E o espírito desencarnado pode se apresentar dessa forma ou daquela, como nós acabamos de falar, para ser reconhecido, reportando-se a uma das suas identidades, que teve algum papel que ocupou em uma outra existência. E a doutrina espírita lembra para nós que sexo, a parte biológica, né, a parte genética, tudo isso é reflexo da mente, de um espírito, né, que se utiliza desse corpo para fazer as suas aprendizagens. Então, quem quer, quem sente, é o espírito imortal, nas suas profundezas. O que importa mesmo é a mente, o espírito e seu pensamento, né? E a gente falou, pensamento é tudo, tá? Então, nós vamos pensar assim, vamos citar uma coisa muito importante. Allan Kardec, ele colocou na Revista Espírita de janeiro de 1866 um artigo muito importante, que está encadeado nisso tudo que a gente está trazendo para a gente refletir, né? Ele está escrito lá, só chegando a um grau de evolução, ou seja, de desmaterialização, de menor influência, né, da matéria sobre o espírito, menor, despertando menos certos apetites e em detrimento de outros. Só com esse tempo na evolução, andando na escala evolutiva, é que vai se apagar, né, essa influência da matéria sobre o espírito e com ela o caráter dos sexos. Isso a gente está falando de evolução. E quanto menos evolução, quanto mais nós nos apegarmos às coisas da matéria, do aqui e do agora, né, e aos apelos única e exclusivamente dos nossos hormônios, da influência biológica, do corpo físico, em detrimento de um ser que transcende, porque nós transcendemos, né? Nós desencarnamos e retornamos, nossas vidas, elas têm continuidade no plano espiritual quando nós desencarnamos. E elas vão seguir com outras reencarnações. Isso é um dado muito importante para aquilo que nós escolhemos vivenciar hoje nas nossas vidas, né? Então, quanto mais nós nos apegamos à matéria, às experiências mais densas, vamos dizer assim, né? Estamos tentando sublimar as nossas questões, menos evolução a gente tem, mais apetites, né, densos sexuais a gente tem. Andando-se na escala evolutiva, quanto mais para cima, menor influência da matéria, mais se apaga essa questão do sexo. Andando-se para baixo na escala evolutiva, vamos dizer assim que é melhor, a gente vai ter espíritos muito materializados que vão morrer, que podem nem se dar conta de que estão mortos e que vão procurar os mesmos tipos de prazeres, ou seja, o uso que eles deram ao sexo, quando desencarnados. Procurando mesmo situações bem complicadas, que nesse livro Sexo e Obsessão a gente vai encontrar, né, nesse assunto. Um outro artigo muito importante da Revista Espírita, que Kardec também coloca, que eu acho muito pertinente a gente pensar sobre ele, com o título assim, As Mulheres Têm Alma? E como o espírito, né, que reencarnou como mulher sofreu, né? E ainda sofre por conta de quê? Do papel que tem que exercer e sendo submetido, tendo que ficar submisso em tantas situações. Vem a doutrina espírita e diz, somos todos filhos de Deus, hein? Somos irmãos, devemos nos amar uns aos outros. Cuida da sua postura em relação ao seu companheiro, sua companheira. Seja lá que sexo for, que orientação sexual for. Por quê? Porque a gente é livre para a gente agir, mas nós vivemos debaixo da lei de ação e reação. Mas nós teremos que encontrar a colheita dessa semeadura. Ou seja, se nós levamos o desespero e a perturbação, a gente vai ter que, em algum momento, passar para o outro lado, trocar de polaridade e viver. Se a gente fez isso com alguém do sexo oposto ou do mesmo sexo,
nas relações. Se nós levamos a infelicidade ao outro, a gente vai acabar reencontrando essa infelicidade no nosso caminho para a gente aprender. Mais uma vez, educação espiritual. Jesus é o nosso grande mestre, ele nos ensinou pelo Evangelho como que a gente deve viver aqui. A gente tem um roteiro lá bacaninha, com clareza. Perdoar, né? As imperfeições alheias, ser benevolente, ser caridoso. E a doutrina espírita endossa, traz tudo isso de volta a Jesus para a gente viver os ensinamentos dele. E Deus não erra. Jesus apresentou Deus para nós. É Pai de misericórdia, amor e bondade, ponto. Então a gente precisa cuidar das posturas, né? Por quê? Porque nós vamos ter que lidar com o resultado das nossas ações. Então que elas sejam pautadas no Evangelho, no respeito, na ética, né? Isso é que interessa. O sexo é de Deus. A sexualidade é assunto divino. O que importa é o uso que se dá. Que ele seja, né? Pela felicidade, pelo amor, pelo futuro feliz. Então, as relações baseadas pelo amor, simpatia, semelhança de sentimento, né? Tudo isso que está ali na pergunta 200, a gente está pensando mais em espíritos que se juntam pelas relações, né? Espíritos de mais evolução espiritual. Né? Quanto mais a gente sobe na escala, sobe ou anda para frente, né? Quanto mais a gente avança na escala espírita, mais a gente vai ver espíritos com menos influência da matéria tentando sublimar. Mas eles não vão se amar? Claro que vão se amar. O sexo não vai fazer parte da vida deles? Claro que vai, mas o uso vai ser cada vez mais de acordo com a felicidade geral deles, dos próximos e das próximas encarnações. Ou seja, vão estar cuidando daquilo que eles vão viver no futuro, porque o presente é um grande presente. É um presente para os dias de hoje. Mas a gente está com esse recurso que é a doutrina espírita, que é um recurso maravilhoso, que Deus nos concedeu, né? Para a gente ter uma clareza de pensamento, um discernimento. A gente está querendo ser espírita, então a gente tem que se apropriar disso tudo para alargar o nosso raciocínio e se encaminhar na vida usando o livre-arbítrio de maneira cada vez melhor, vivendo debaixo da lei de amor, que é a lei divina que nos rege. A lei humana, ela é uma lei temporária. A divina não, ela é atemporal. Então, não importa, né? Se é masculino, se é feminino, se é orientação sexual qualquer, né? O papel que está sendo utilizado naquela roupagem que o espírito precisa adotar na encarnação que ele está vivendo. O que é fundamental é que nos amemos uns aos outros, né? É o uso que se dá ao sexo, é a conduta ética. Isso é que é o fundamental, né? Nós vamos lembrar, nós temos até nós fomos ver uma entrevista de Chico Xavier no programa Pinga Fogo, que a TV Tupi passava, e nesse caso passou em 1971, no canal 4 de São Paulo. E aí estava se falando por que pais e profissionais devem estar atentos e conversar com jovens, porque segundo Chico Xavier no programa Pinga Fogo, aí ele vai trazer, Chico vai trazer uma recomendação muito interessante, um esclarecimento muito bacana também. Se a gente for pensar, a gente já falou e está reforçando. 1857, o Livro dos Espíritos trazendo esse assunto. 1971, Chico Xavier trazendo para a gente refletir. Os espíritos nos livros, na bibliografia. Hoje, além dos livros que permanecem, a gente tem no YouTube as informações. Então, a gente tem um manancial, né? Para nos ajudar, de informações para nos ajudar a vivermos de uma maneira melhor já. Então, Chico Xavier falou assim, a frustração afetiva é um tipo de fome capaz de superlotar nossos sanatórios e engendrar os mais obscuros processos de obsessão. Por isso, todos os filhos de Deus na terra devem ser amparados por leis para que o caráter impere acima dos sinais morfológicos e haja compreensão humana, para que problemas afetivos
sejam resolvidos com respeito. E aí a gente vai ver os nossos irmãos, Divaldo e tantos outros abordando a questão da violência contra a homossexualidade, né? Como se o heterossexual não cometesse erros perante Deus. Como se o caminho, né, na situação de levar dor às criaturas em desrespeito à vida, tivesse ligado estritamente a essa roupagem, a essa questão do sexo. Não está. E isso precisa estar sendo trabalhado pela doutrina espírita por conta do número de suicídios, de homicídios, daqueles que sofrem, com o que a gente já falou no início, da troca de polaridade, com uma dificuldade de aceitação do próprio corpo. Isso é um sofrimento. E eles estão precisando de viver essa experiência, né? Um filho que se descobre atraído por um mesmo sexo, uma pessoa de mesmo sexo. Então a doutrina espírita vem trazer questionamentos, vem trazer reflexões para que haja mais tolerância, compreensão. Porque dissemos e vamos repetir, a doutrina espírita, instrumento de progresso para nós, vem trazer a necessidade da gente rever em nós, não no outro, em nós, um preconceito que ainda possamos ter, uma dificuldade de acolhimento e de aceitação com as situações que esses espíritos, nossos irmãos em Deus, têm que passar. São todas experiências válidas, naturais, porque Deus assim o sabe e permitiu, e Deus não erra. Então, é muito sério esse assunto, esse tema de sexo nos espíritos, sexualidade. É um tema muito complexo, é muito importante, precisa ser estudado com muita atenção. Precisa ser estudado com muita atenção. Por isso nós trouxemos as bibliografias, nós não tínhamos a menor pretensão aqui de aprofundar esse estudo, apenas tocamos em questões básicas e ao mesmo tempo fundamentais, que vão falar principalmente de uma vivência com base no Evangelho de Jesus, que a doutrina espírita nada mais fez no seu lado moral do que trazer Jesus de volta para nós e nos falar da tolerância, do amor ao próximo, de nós sermos exigentes conosco, mas benevolentes para com o próximo, para não olharmos tanto aquele probleminha do colega, daquele irmão que está caminhando aí no nosso tempo, junto de nós, mas olharmos para dentro de nós, porque nós não vamos corrigir do outro, nós não vamos saber quantas vivências nós já tivemos em papéis sexuais diferentes. Não sabemos, nós não vamos ter como saber. A princípio não, né? A princípio não. E os outros, os que tiveram? E por que eles estão passando por essa ou aquela situação? Não sabemos, não nos cabe questionar. Se quisermos colaborar conosco e com o próximo, vamos estudar, vamos orar, pedir intuição aos amigos espirituais, pedir a companhia do nosso amigo espiritual em particular, que vela por nós, né? Para que nós caminhemos cada vez mais com mais acerto, nos libertando de preconceitos, de pensamentos de rejeição em relação a essa ou aquela situação que os irmãos tenham que passar e que nós tenhamos que passar também, né? Apenas estamos dando relevância a esse tema porque ele é um tema em debate nesse momento. Então, meus irmãos, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né, nos ampare, nos fortaleça e nos guarde, que nós sejamos profundamente gratos. No nosso caso, lá a Casa do Caminho, né? A doutrina dos espíritos, aos espíritos trabalhadores dessa doutrina, a Jesus, a Deus, né? E a todos aqueles que convivem conosco nessa encarnação, que nos possibilitam fazer as nossas aprendizagens. Que Deus nos abençoe e fique conosco e nós possamos nos fortalecer, instruir,
e caminhar sempre para o alto, sempre para Deus. Hoje, amanhã e sempre. Um grande abraço. Fiquem com Deus.